Olá a todos. Esta noite vamos embarcar em uma das jornadas mais sombrias e brutais da história humana, a travessia do Atlântico, a bordo de um navio negreiro no século XVIII. Esta não é uma história fácil de contar ou de ouvir, mas é uma história que precisa ser contada, porque milhões de pessoas viveram e morreram nessas condições, e sua memória merece ser honrada com a verdade, não com versões sanitizadas. Antes de começarmos, quero avisar que este roteiro contém descrições de violência, sofrimento extremo e desumanização sistemática. Se você não está em um lugar emocional para processar esse tipo de conteúdo, não há vergonha em escolher outro vídeo. Cuide da sua saúde mental primeiro. Para aqueles que ficam, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever se você valoriza história honesta e não censurada. Agora, apague as luzes, ajuste seus travesseiros, respire fundo, porque vamos mergulhar em trevas históricas que a humanidade criou e perpetuou por mais de 3 séculos. Vamos definir o cenário. É o ano de 1756. Você está na costa da atual Serra Leoa, na África Ocidental, mas você não escolheu estar aqui. Você foi arrancado de sua aldeia no interior há 3 semanas, acorrentado a dezenas de outros, e marchado através de florestas e savanas, até chegar a este lugar que você nunca imaginou existir. Você não é mais você, pelo menos não da forma que entende identidade. Você tinha um nome, uma família, uma profissão. Talvez você era um fazendeiro, um artesão, um caçador. Talvez você tinha esposa e filhos, pais, irmãos, uma comunidade que conhecia seu valor. Tudo isso foi tirado de você em um único dia violento, quando guerreiros de um reino rival atacaram sua aldeia ao amanhecer. Este não foi um ataque para território ou recursos tradicionais. Foi uma caçada humana, porque há um novo tipo de comércio na costa. E você é agora mercadoria. Os guerreiros que te capturaram foram pagos por comerciantes costeiros, com armas de fogo, europeias, tecidos, rum, contas de vidro. Uma economia inteira foi distorcida para alimentar a demanda insaciável por trabalho escravo nas Américas. Você viu sua aldeia queimar. Viu homens resistindo serem mortos imediatamente. Viu mulheres e crianças sendo separadas e arrastadas em diferentes direções. Viu idosos que não podiam andar sendo deixados para morrer. E você não pôde fazer nada porque mãos te seguravam. Correntes já estavam sendo colocadas. A marcha de 3 semanas até a costa foi uma seleção natural, brutal. Os fracos, os doentes, os muito jovens ou muito velhos foram simplesmente deixados para morrer quando não conseguiam mais andar, seus corpos alimentando abutres ao longo da trilha que milhares antes de você percorreram. Você viu isso acontecer repetidamente. Uma mulher idosa que caiu de exaustão. Os comerciantes simplesmente a desacorrentaram da linha e a deixaram na trilha. Suas súplicas por água ignoradas. Um menino de talvez 6 anos que adoeceu com febre, deixado sob uma árvore enquanto a caravana continuava. Você está entre os sobreviventes, os fortes o suficiente para chegar à costa. Isso não é sorte. É apenas um tipo diferente de maldição, porque o que espera por você é pior do que a marcha. Agora, você está em um complexo fortificado, chamado de Factory, ou Feitor na Costa, uma fortaleza construída por portugueses, ou ingleses, ou holandeses, não importa qual. Todas funcionam da mesma forma. São armazéns de seres humanos, esperando para serem exportados. Você está em uma cela subterrânea, escavada na rocha, úmida e sufocante, com talvez 50 outras pessoas, comprimidas em um espaço projetado para 20. Não há ventilação adequada, não há luz natural, o cheiro de corpos não lavados, excrementos e medo é tão denso que você pode quase mastigá-lo. Você fica aqui por dias, talvez semanas, enquanto o comerciante espera juntar carga suficiente para fazer a viagem valer a pena. Um navio precisa de pelo menos
200, 300 pessoas para ser lucrativo. Então, você espera enquanto mais captivos chegam constantemente. A comida é mínima. Uma vez por dia recebe mingau, de milheto ou arroz. Água que tem gosto de madeira podre, dos barris onde é armazenada. Apenas o suficiente para manter você vivo. Não saudável, só vivo. Alguns ao seu redor ficam doentes. Desinteria se espalha rapidamente. Em condições tão apertadas, você ouve pessoas gemendo na escuridão, o cheiro de diarreia misturado com tudo mais. E pela manhã, alguns corpos não se movem mais. São arrastados para fora e jogados ao mar, alimentando tubarões que aprenderam a seguir esses fortes costeiros. Você tenta conversar com outros prisioneiros, mas há uma confusão de línguas. Você fala Temne, o homem ao seu lado fala Igbo, a mulher do outro lado fala Wolof. Há talvez 10, 15 línguas diferentes nesta cela, todos de diferentes regiões, diferentes culturas, unidos apenas por esta desgraça compartilhada. Os comerciantes fazem isso propositalmente. Misturam pessoas de diferentes grupos étnicos e linguísticos para prevenir comunicação, organização, rebelião, é desorganização estratégica, fragmentação como ferramenta de controle. Eventualmente, o dia chega, você ouve movimento acima, ordens sendo gritadas, em línguas europeias, que você não entende, correntes tilintando. E então, guardas africanos, trabalhando para os comerciantes europeus, descem e começam a puxar pessoas das celas. Você é arrastado para a luz do dia, pela primeira vez em semanas. O brilho é cegante. Você tem que apertar os olhos. Sua pele, que já era escura, está agora pálida e doentia de falta de sol. Seus músculos fracos, de confinamento. Você está em um pátio cercado por muros altos e, pela primeira vez, vê o oceano. Uma extensão impossível de água azul se estendendo até o horizonte. Você nunca viu tanto água em um lugar. É aterrorizante e incompreensível. E ancorado na baía, balançando suavemente nas ondas, está o navio que será sua prisão pelos próximos 2, 3, talvez 4 meses. Um navio negreiro de 3 mastros, talvez 40 metros de comprimento, bandeira britânica tremulando no mastro principal. Você não sabe ainda, mas este navio é um túmulo flutuante. De cada 5 pessoas que embarcam, uma não chegará viva ao outro lado, e entre os sobreviventes, nenhum será a mesma pessoa que era antes. Você é levado em grupos de 10 para botes que remam até o navio. As ondas fazem o pequeno bote balançar violentamente. Vários cativos vomitam de enjoo imediato. Outros choram. Alguns tentam pular na água e são espancados, de volta para o bote, por marinheiros, usando cacetetes. Quando você chega ao lado do navio, há uma escada de corda, balançando contra o casco. Você é forçado a subir, suas mãos acorrentadas, tornando isso quase impossível. Você escorrega 2 vezes, ficando pendurado apenas pela corrente. A queda ao mar está logo abaixo, e você sabe que se cair, ninguém vai te salvar. Finalmente você rola para o convés do navio, ofegante, músculos tremendo. E aqui você tem seu primeiro encontro com o capitão do navio e sua tripulação. O capitão é um homem inglês, de talvez 40 anos, vestindo casaco azul escuro com botões de bronze, chapéu tricórnio. Ele está supervisionando o embarque como se fosse carga de açúcar ou tabaco, anotando números em um livro razão. Sua expressão é de tédio profissional. Ele fez esta viagem talvez 10, 15 vezes antes. A tripulação é uma mistura. Alguns ingleses, alguns irlandeses, alguns holandeses, até alguns africanos libertos, que trabalham por dinheiro. Há hierarquia entre eles, mas todos compartilham um desprezo casual pelos cativos. Para eles, vocês não são completamente humanos. São menos. São carga, mercadoria, investimento. Há um médico do navio, um homem jovem de talvez 25 anos. Este é provavelmente seu primeiro
ou segundo voyage. Ele está aqui não por compaixão, mas porque cativos vivos valem. Dinheiro e mortos, não. Sua função é maximizar a taxa de sobrevivência, não por humanidade, mas por economia. Ele move-se pela linha de cativos, fazendo uma inspeção rápida. Abre sua boca e verifica dentes como faria com um cavalo. Sente músculos dos braços e pernas avaliando força. Olha para a pele procurando sinais de doenças. Ocasionalmente, marca alguém para ser rejeitado como muito fraco ou doente. Os rejeitados são devolvidos à costa. O comerciante terá que encontrar outros compradores, ou simplesmente deixá-los morrer. O navio não pode se dar ao luxo de carregar peso morto que vai morrer nos primeiros dias e contaminar outros. Você passa na inspeção, você é considerado forte o suficiente, saudável o suficiente, vale o investimento. Agora vem o que os capitães de navio chamam de marcação, uma prática que varia de navio para navio, mas geralmente envolve algum tipo de marca física, de propriedade. Alguns navios usam ferro quente para queimar uma marca, geralmente as iniciais da companhia comercial, no ombro ou peito. Você ouve os gritos de outros sendo marcados, cheira a carne queimando, seu estômago revira. Outros navios usam alicate para remover um dente específico, como identificação, ou cortam padrões específicos, na pele com facas, pequenas cicatrizes codificadas que significam qual lote de carga você pertence. Quando sua vez chega, o ferro está vermelho brilhante. Dois marinheiros te seguram. Você tenta lutar, mas está fraco demais. O ferro pressiona contra seu ombro direito, e a dor é além de qualquer coisa que você já experimentou. Não é apenas dor, é o cheiro de sua própria carne queimando. É o som sibilante. É a realização visceral de que você é agora propriedade, marcado como gado. Sua humanidade literalmente queimada de você. Você grita. Não pode evitar. Lágrimas escorrem involuntariamente. E então, acaba. O ferro é removido. Alguém joga água do mar na ferida, o que faz você gritar novamente, porque sal em carne queimada é agonia, multiplicada. Há uma bolha, vermelha e negra, no seu ombro agora, formato de duas letras que você não consegue ler, porque nunca foi ensinado alfabeto europeu. Vai infeccionar nos próximos dias. Pus vai escorrer, vai doer por semanas, vai deixar uma cicatriz que você carregará pelo resto da vida. Mas você não tem tempo para processar isso, porque agora vem a próxima etapa. Você está sendo empurrado em direção a uma abertura no convés, uma escotilha que leva para baixo, para o porão do navio. Um marinheiro desce primeiro por uma escada vertical. Então você é forçado a seguir, descendo para a escuridão. E quando seus olhos se ajustam, você vê o inferno que será seu lar pelos próximos meses. O porão foi convertido em o que chamam de convés de escravos. O espaço entre o fundo do navio e o convés principal foi dividido em duas, às vezes, três plataformas horizontais, criando camadas de prateleiras humanas. Cada prateleira tem talvez 60 centímetros de altura, alguns navios menos. Você não pode sentar ereto. Certamente, não pode ficar em pé. Você só pode deitar de costas ou de lado, e essa posição será sua realidade quase constante pelos próximos 2 a 4 meses. O espaço alocado para cada pessoa é aproximadamente 1,80 m, de comprimento por 40 centímetros de largura, menos espaço do que um caixão. Você está literalmente empacotado como sardinhas. A expressão não é metáfora, é descrição literal. Você é acorrentado pelo tornozelo a uma corrente longa que corre ao longo da prateleira, conectando talvez 10, 15 pessoas. Você não pode se mover independentemente. Se um se move, todos sentem. Se um tem diarreia, todos sofrem. O cheiro já é insuportável, e o navio nem saiu ainda. É uma mistura de madeira úmida, água salgada estagnada, nos porões mais baixos, suor, medo e, já começando, o cheiro de excrementos, porque não há banheiros. Há apenas baldes colocados ocasionalmente,
que transbordam rapidamente. A escuridão é quase total. Há apenas algumas pequenas aberturas para ventilação, gradeadas para prevenir tentativas de escapar. A luz que entra é mínima. Sua visão se reduz a formas vagas e sombras. O som é claustrofóbico. Respiração de centenas de pessoas comprimidas, correntes tilintando a cada movimento mínimo, gemidos em múltiplas línguas, choro, ocasionalmente gritos, quando alguém entra em pânico. E o calor, mesmo aqui na costa, antes do navio partir, o calor no porão é sufocante. Quando vocês estiverem nos trópicos, cruzando o Atlântico, a temperatura vai facilmente exceder 40 graus Celsius, sem ventilação, sem escape. Você deita na sua prateleira, sua cabeça tocando os pés da pessoa à sua frente, os pés de alguém atrás, tocando sua cabeça, corpo a corpo em todas as direções. Contato físico constante e inescapável com estranhos. À sua direita está um homem mais velho, talvez 50 anos. Ele está murmurando algo repetidamente. Pode ser oração, pode ser nome de família. Você não entende a língua dele. À sua esquerda está uma mulher jovem, talvez 20 anos. Ela está em silêncio absoluto, olhos abertos, fixos, no teto invisível acima, lágrimas escorrendo silenciosamente pelas têmporas. Ela não fez um som desde que foi colocada aqui. E então, o navio parte. Você sente quando as âncoras são levantadas. Sente o balanço mudar quando as velas são içadas e pegam vento. O navio começa a mover através das ondas. O balanço é imediato e nauseante. Você nunca esteve em um barco. Seu corpo não sabe como processar este movimento constante. Seu estômago revolve. E dentro de minutos, você está vomitando. E não é só você. Dezenas estão vomitando simultaneamente. O vômito não tem para onde ir. Escorre pela sua prateleira. Pinga na prateleira abaixo. O cheiro de bile e meio digerido mingau adiciona-se à mistura já insuportável de odores. E isso é apenas a primeira hora. Você tem meses pela frente. Um detalhe que eu descobri em relatos de médicos de navios negreiros. Eles descrevem o ar no porão como quase sólido, tão carregado de umidade, calor e odores que parece ter substância física. Respirar requer esforço consciente. O médico escreve em seu diário: desci ao convés dos escravos para inspecionar sua condição e fui quase derrubado pela atmosfera. Tive que cobrir nariz e boca com um lenço embebido em vinagre para conseguir respirar. Não consigo imaginar como os desgraçados sobrevivem imersos neste miasma constantemente. Mas ele não está imaginando de empatia. Ele está preocupado com taxa de mortalidade, afetando lucros. Se mais de 20% morrerem durante a travessia, o voyage não será lucrativo. Então ele precisa mantê-los vivos, não por compaixão, mas por contabilidade. Os primeiros dias são os piores para a adaptação. Seu corpo está em choque. O movimento constante do navio causa enjoo debilitante. A falta de espaço causa cãibras musculares severas. A impossibilidade de higiene causa desconforto extremo. Você não pode lavar, não pode limpar vômito ou fezes de você mesmo. Não pode esticar músculos. Não pode ver luz natural. Não pode ficar em pé. Não pode ter um momento de privacidade ou dignidade. 2 vezes por dia, pela manhã e tarde, a escotilha se abre e marinheiros descem. Eles vêm em grupos de 4 ou 5, sempre armados com cacetetes e chicotes, sempre alertas para a rebelião. Eles soltam seções da corrente mestra e ordenam grupos de 10 a 15 pessoas a subirem ao convés. Isso é feito em turnos, porque não há espaço para 300 pessoas no convés, simultaneamente. Quando é sua vez de subir, seus músculos estão tão rígidos de ficar imóvel que você mal consegue andar. Você cambaleou para dar a escada, sobe desajeitadamente, correntes atrapalhando cada movimento. A luz do dia é cegante. Após horas de escuridão, você tem que apertar os olhos, mas o ar fresco, mesmo o ar salgado do oceano, é êxtase comparado ao porão. No convés,
Você tem talvez 30 minutos. Neste tempo, você deve fazer várias coisas. Primeiro, há baldes de água do mar e escovas duras. Você é ordenado a lavar-se o melhor que pode, esfregando sal em pele, removendo camadas de sujeira e excremento. Não é banho real, é apenas remoção superficial da pior sujeira, mas é melhor que nada. Então, a comida. Tipicamente, a mesma coisa todos os dias. Feijão cozido, misturado com um pouco de carne salgada. Às vezes arroz, às vezes banana, ou inhame, se o navio fez parada em alguma ilha. A comida é servida em grandes caldeirões de madeira. Uma colher de pau por grupo. Todos comem do mesmo recipiente. Não há pratos individuais. Não há talheres. Você come com mãos. A comida é sempre insuficiente, calculada para manter você vivo, mas crônica. Subalimentação. Você está constantemente faminto. Seu corpo começando a consumir suas próprias reservas de gordura e músculo. Há também água, distribuída em pequenas cuias de madeira, talvez meio litro por pessoa por dia. A água é armazenada em grandes barris de madeira e depois de semanas no mar, começa a estragar, desenvolve algas, gosto de madeira podre e algo pútrido. Mas você bebe porque não há escolha. Após comer, há o que os marinheiros chamam cinicamente de exercício. Você é forçado a pular, dançar, mover-se, não por seu bem-estar, mas porque músculos atrofiados reduzem valor no mercado. Um marinheiro toca um tambor ou uma gaita, ritmo simples, e você é ordenado a dançar. Chicotes estalam para aqueles que não se movem energicamente o suficiente. É humilhação coreografada, performance forçada, de vitalidade que você não sente. E sempre, sempre, os tubarões, eles seguem o navio, constantemente. Às vezes você vê 6, 8 barbatanas, cortando a água atrás do navio. Eles aprenderam que navios negreiros significam comida regular, corpos jogados ao mar quase diariamente. É uma visão que alimenta terror constante. Você sabe que, se cair ao mar, não há resgate, apenas dentes. Após meia hora, você é empurrado de volta para baixo, de volta ao porão, de volta à escuridão, e ao calor e ao cheiro. E você tem talvez 4, 6 horas, até a próxima vez que poderá subir. E assim, os dias começam a se misturar, cada um indistinguível do anterior. Existe apenas o balanço interminável do navio, o calor sufocante, a fome constante, o desconforto físico total. Mas há variações. Há eventos que quebram a monotonia terrível, embora nenhum deles bom. Há doenças, inevitavelmente, com pessoas comprimidas tão juntas, em condições tão insalubres. Infecções se espalham com velocidade assustadora. Desinteria é a mais comum e mais mortal. Começa com dores abdominais, então diarreia, aquosa, então diarreia, sanguinolenta, então desidratação rápida, que mata em dias. Quando alguém na sua seção desenvolve desinteria, é apenas questão de tempo, até outros pegarem. As fezes líquidas escorrem pela prateleira, contaminam tudo, entram em pequenos cortes e abrasões na pele. São inadvertidamente engolidas quando respingam no rosto. Você vê o homem mais velho, à sua direita, aquele que murmurava orações, deteriorar em 5 dias. Primeiro, os espasmos abdominais, que o fazem gemer. Então, a diarreia que não para. Escorrendo incontrolavelmente, ele tenta gritar por ajuda, por um balde, por qualquer coisa, mas marinheiros não vêm entre as sessões no convés. Ele é forçado a simplesmente deixar acontecer, deitado em suas próprias fezes líquidas, a corrente no tornozelo, impedindo movimento significativo. No terceiro dia, ele está delirante de febre, murmurando palavras sem sentido, sua pele pegajosa e quente ao toque. No quarto dia, ele está quieto demais, respiração superficial e rápida. No quinto dia pela manhã, ele não está respirando. Quando marinheiros descem para a sessão matinal no convés, eles encontram o corpo, verificam pulso casualmente, acenam para outros marinheiros
Eles simplesmente soltam a corrente do tornozelo do homem morto, arrastam o corpo escada acima, e você ouve o splash quando é jogado ao mar. Não há cerimônia, não há palavras, não há reconhecimento de uma vida terminada, apenas disposal eficiente de mercadoria estragada e um espaço vazio na prateleira que será preenchido. Ar, um pouco melhor circulando, mas esse espaço não dura. Na próxima parada, em alguma ilha caribenha, para reabastecer água, mais cativos podem ser comprados e adicionados, sempre maximizando carga. A desinteria não é a única doença. Há também varíola, que aparece ocasionalmente. Quando aparece, é catastrófica, porque se espalha rapidamente e mata em altas porcentagens. Você vê o terror nos olhos dos marinheiros quando casos de varíola são identificados, porque eles também podem pegar. Varíola não. Respeita a hierarquia entre escravizados e escravizadores. Os doentes de varíola são geralmente isolados em uma seção separada do porão, literalmente, murados com tábuas de madeira, deixados lá para morrer ou recuperar sem tratamento. É quarentena brutal, condenação sumária. Você ouve os gemidos dos isolados através das tábuas, ouve quando os gemidos gradualmente param, um por um, silêncio, substituindo o sofrimento. E você sabe o que isso significa. Há também o que os médicos de navio chamam de melancolia fixa, uma condição onde cativos simplesmente desistem de viver. Eles param de comer, param de responder, viram o rosto para a parede e esperam a morte. Não é suicídio ativo, é desistência passiva, é a mente decidindo que a não existência é preferível a esta existência. E, curiosamente, marinheiros levam isso muito a sério, porque afeta lucros. O médico do navio tem protocolos específicos para a melancolia fixa. Primeiro, tenta forçar a alimentação, segurando o nariz fechado até a pessoa abrir a boca para respirar. Então, enfiando comida goela abaixo. Se isso não funciona, há o speculum oris, um instrumento de metal que força a boca aberta para alimentação forçada. É tortura médica, violação oral sistemática, mas é considerado cuidado de saúde necessário. Se mesmo isso falha, a pessoa é trazida ao convés e chicoteada publicamente na frente de outros, a lógica sendo que dor extrema pode chocar alguém. De volta à vontade de viver, ocasionalmente funciona, mas frequentemente não. A mulher jovem à sua esquerda, aquela que estava em silêncio desde o começo, eventualmente desenvolve melancolia fixa. Ela simplesmente para de responder completamente, olhos abertos, mas vazios, respirando, mas não viva de nenhuma forma significativa. Você tenta falar com ela, tenta fazer ela comer quando comida é passada, mas é como falar com um corpo vazio. Ela está lá, mas também não está. 3 semanas, na travessia. Ela morre, não de doença, mas de desistência. Seu corpo simplesmente para de funcionar. E então, há as tempestades. O Atlântico no século XVIII não é gentil, especialmente durante temporada de furacões, e navios negreiros frequentemente navegam durante essas temporadas, porque tempo é dinheiro. A primeira grande tempestade atinge 3 semanas após partir da costa africana. Você está em algum lugar no meio do oceano, sem terra em qualquer direção, por milhares de quilômetros. Começa com o mar ficando mais agitado, o balanço do navio mudando de suave e rítmico para errático e violento. Você ouve o vento aumentando, rugindo através das cordas e mastros acima. Então, a chuva começa, martelando o convés sobre você como tambores. Água começando a vazar através das tábuas, pingando no porão, que já está sempre úmido, formando poças. O balanço do navio piora rapidamente, de desconfortável para aterrorizante. O navio sobe em ondas enormes e então cai. Seu estômago fica na garganta, a cada queda. Você sente o navio inteiro rangendo, madeira gemendo sob estresse. As escotilhas são fechadas
e seladas para prevenir a água entrando. Isso significa que não há ventilação nenhuma. O ar no porão fica ainda mais sufocante. Você pode sentir níveis de oxigênio caindo. Cada respiração requer mais esforço. E então, vem o enjoo em massa. O movimento violento do navio faz literalmente todo mundo no porão vomitar. É vômito em cascata. Centenas de pessoas vomitando simultaneamente. O cheiro é indescritível. O vômito, junto com fezes soltas, de intestinos perturbados pelo movimento, cobre tudo. As prateleiras se tornam escorregadias. Você está deitado em uma mistura aquosa de excrementos humanos e bile. Não há como escapar. Não há como ficar limpo. A tempestade dura 18 horas. 18 horas de terror absoluto. 18 horas de certeza de que o navio vai quebrar e afundar. E todos vão morrer, acorrentados no escuro. Você ouve coisas quebrando no convés acima. Gritos de marinheiros. Às vezes, um grito cortado subitamente, que significa: alguém foi levado ao mar. Você ouve carga solta, rolando, batendo em paredes. E você reza, mesmo que nunca tenha sido religioso. Você reza a qualquer Deus que possa ouvir. Você faz promessas que nunca poderá cumprir. Você implora por sobrevivência. Eventualmente, gradualmente, a tempestade passa. O vento diminui. As ondas se acalmam. O balanço retorna a algo próximo do normal. Quando as escotilhas são finalmente abertas, o ar fresco que entra é salvação. Você respira profundamente pela primeira vez, em quase um dia, mas também vem o reconhecimento do estado do porão. Está absolutamente devastado, coberto de vômito, fezes, urina, água salgada, tudo misturado em uma sopa viscosa que cobre cada superfície, incluindo você. Marinheiros descem com expressões de nojo absoluto. Mesmo eles que estão acostumados a condições do porão, são repelidos. Alguns vomitam também, adicionando a mistura. Eles começam o processo de limpeza. Cativos, são trazidos ao convés em grupos, forçados a usar baldes para jogar a pior sujeira para fora, através das escotilhas. A água do mar é bombeada para dentro e através do porão, mas não há como realmente limpar completamente. A madeira está encharcada, manchada. O cheiro está impregnado nas fibras. Vai permanecer pelo resto da viagem. E você descobre que nem todos sobreviveram à tempestade. 3 pessoas na seção, abaixo da sua, morreram. Não se sabe bem como. Talvez sufocação quando a água encheu suas seções. Talvez ataque cardíaco de puro terror. Talvez simplesmente desistiram. Seus corpos são removidos, jogados ao mar, sem cerimônia. Tubarões já esperando. Você vê a água ficando vermelha, espumante por alguns momentos. Há também violência mais direta, deliberada, por parte da tripulação, especialmente contra mulheres. Mulheres capturadas são geralmente mantidas em seções separadas, não por decência, mas por conveniência, e são rotineiramente estupradas por membros da tripulação. Não há pretensão de que isso seja outra coisa, senão o que é. É abuso sancionado, esperado, parte da cultura dos navios negreiros. Mulheres, jovens sofrem pior. São levadas ao convés, ou às cabines dos oficiais regularmente. Voltam horas depois, silenciosas, olhos mortos, sangrando. Isso acontece tão regularmente que se torna quase normalizado. Alguns marinheiros desenvolvem favoritas, mulheres específicas, que reivindicam como propriedade temporária durante a viagem. Isso às vezes resulta em um pouco de melhor tratamento, rações extras, menos tempo no porão. Mas o custo é violação repetida. Há tensões na tripulação sobre essas favoritas, às vezes violência entre marinheiros, disputando acesso a mulheres específicas. O capitão geralmente intervém, não por moralidade, mas para manter disciplina. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, há gravidezes resultantes. Mulheres que ficam grávidas durante a travessia. Isso é visto como problema, porque grávidas são menos valiosas no mercado, podem complicar venda, não há cuidado pré-natal,
Não há consideração especial. Mulheres grávidas ficam acorrentadas no porão, como todas as outras, se dão à luz durante a viagem. Fazem isso ali mesmo na prateleira, cercadas por estranhos na escuridão, mordendo trapos, para não gritar. Você ouve uma mulher dando à luz 3 sessões à sua frente. Ouve os gemidos abafados dela, tentando não fazer barulho. Ouve o choro fraco de um bebê nascendo em correntes. E então, silêncio quando o bebê morre, minutos depois, incapaz de sobreviver naquelas condições. O corpo minúsculo é removido na próxima sessão no convés, embrulhado em trapo sujo, jogado ao mar como todos os outros mortos. Você vê o pequeno pacote mal fazendo splash quando atinge a água. Há também rebeliões, ou tentativas delas, porque apesar do desespero, apesar da fome e doença e desmoralização sistemática, o espírito humano às vezes se recusa a quebrar completamente. Rebeliões em navios negreiros são surpreendentemente comuns. Estimativas históricas sugerem que talvez 1 em cada 10 voyages experimenta alguma forma de insurreição. A maioria falha, mas não por falta de coragem. Você testemunha uma tentativa de rebelião na 5ª semana da travessia. Começa quando um grupo de homens Akan, que conseguiram ficar juntos, apesar dos esforços de separação, desenvolvem um plano. Eles perceberam um padrão. Durante a sessão matinal no convés, há sempre um momento quando marinheiros estão distraídos, servindo comida. Guardas momentaneamente relaxam vigilância. É uma janela de, talvez 30 segundos. O plano é simples e desesperado. Durante esse momento, os mais fortes vão atacar os guardas mais próximos, tentar pegar suas armas e então abrir caminho até o arsenal, onde armas de fogo são mantidas. Se conseguirem armas, talvez possam tomar o navio, forçar a tripulação a navegar de volta à África, ou pelo menos morrer, tentando, que é visto como preferível a chegar às Américas. O plano requer coordenação entre pessoas que mal podem se comunicar, requer força, que corpos subnutridos e fracos mal têm, requer timing perfeito. As chances de sucesso são mínimas, mas o desespero não. Calcula probabilidades. Na manhã escolhida, você está no convés durante a sessão de comida. Você vê os conspiradores posicionados estrategicamente. Vê a tensão em seus corpos, o olhar que trocam. Então acontece. O sinal é dado. Um grito em Akan e 6 homens se lançam simultaneamente sobre 3 guardas desprevenidos. Há um momento de confusão absoluta. Gritos, corpos colidindo, e por um breve momento, parece que pode funcionar. Um guarda cai, outro perde seu cacetete. Mas então treinamento e organização superam coragem desesperada. Outros marinheiros respondem instantaneamente. Há um apito agudo. Mais tripulação surge do porão, armados com mosquetes. Os rebeldes são rapidamente dominados, espancados no chão. 3 são baleados imediatamente. Os tiros tão altos que seus ouvidos zumbem. O cheiro de pólvora misturado com sangue. Os 3 baleados caem no convés, sangrando, não mortos, ainda mas feridos, mortalmente. Eles gemem e se contorcem enquanto o capitão emerge de sua cabine. O capitão avalia a situação com calma fria. Ele já viu isso antes, talvez várias vezes. Sabe exatamente o que fazer. Isso não é sobre justiça ou punição moral. É sobre estabelecer deterrência. Os 3 líderes da rebelião, que não foram baleados, são separados, arrastados para o mastro principal. Cordas são trazidas. O que acontece a seguir é teatro de crueldade calculada, projetado para quebrar qualquer pensamento futuro de resistência. Os 3 homens são amarrados ao mastro, costas expostas, e então, o capitão ordena a flagelação pública, não os 50 chicotadas que marinheiros podem receber por indisciplina, mas 200, 300, até que não haja mais pele intacta nas costas. O chicote usado não é corda simples, mas cat ou nine tails.
9 tiras de couro com pontas de metal. Cada golpe arranca pele e carne. Sangue espirra a cada impacto. Você é forçado a assistir. Todos são. Essa é a parte essencial. Testemunhar é participar no terror. É ser ensinado através do sofrimento de outros. Os homens gritam, suplicam, eventualmente, apenas gemem, eventualmente ficam silenciosos, mas ainda conscientes, olhos rolando, corpos tremendo involuntariamente. Após 300 golpes, suas costas não são mais reconhecíveis como humanas. São massa de carne vermelha e branca, costelas visíveis em lugares. Eles vão morrer de infecção nos próximos dias, mas morrerão lentamente, em agonia. Os 3 que foram baleados ainda estão no convés, ainda não mortos, sangrando lentamente. O médico não faz nada para ajudá-los, deixa-os agonizar como parte do exemplo. Finalmente, após horas, quando o sol está se pondo, os 6 homens, os flagelados e os baleados, são jogados ao mar ainda vivos. Você ouve seus gritos cortados quando atingem a água. Vê tubarões convergindo imediatamente. E então, o capitão se dirige a todos vocês, traduzido por um intérprete africano que trabalha para o navio. Isso é o que acontece com rebeldes. Isso acontecerá com qualquer um que tente. Você não pode vencer. Você só pode morrer. Pior, após esse incidente, a vigilância aumenta drasticamente. Mais correntes são adicionadas. Tempo no convés é reduzido. Rações são cortadas como punição coletiva. Todos sofrem pelos atos de alguns. E você percebe algo horrível. Parte de você ressente os rebeldes por tornar tudo pior, por trazer essa punição coletiva, e então você sente vergonha profunda por pensar assim. Isso é o que a escravidão faz. Não apenas correntes físicas, mas mentais, fazendo vítimas culparem outras vítimas, em vez dos perpetradores. Dividir para conquistar. Levado ao extremo psicológico, as semanas continuam se arrastando. Você para de contar dias, porque não há ponto em contar. Existe apenas presente interminável de sofrimento. Seu corpo muda de maneiras que você pode sentir, mas não ver na escuridão. Músculos atrofiam de falta de movimento. Pele desenvolve úlceras de pressão de deitar na mesma posição. Dentes começam a amolecer de escorbuto por falta de vitamina C. Seu cabelo, que era motivo de orgulho, fica emaranhado e cheio de piolhos que infestam o porão. Coçar é inútil. Há piolhos demais. Você simplesmente aceita a coceira constante. Suas unhas crescem longas e quebradiças. Você usa para arranhar marcas nas tábuas de madeira ao seu lado, pequenas linhas verticais, tentativa inútil de manter algum senso de tempo passando. Você desenvolve uma tosse que não desaparece, resultado de respirar ar carregado de umidade e patógenos constantemente. A tosse é seca e dolorosa, faz seu peito arder. E há mudanças mentais também. Você começa a ter lapsos de memória. Não consegue lembrar claramente o rosto de sua esposa, seus filhos. Eles estão se tornando abstrações, imagens embaçadas. Às vezes você se pergunta se eles eram reais ou se inventou uma vida anterior para tornar esta existência mais suportável. Por comparação, realidade começa a se dissolver, sob pressão de trauma sustentado. Você conversa consigo mesmo, às vezes, em voz baixa, apenas para ouvir sua própria língua. Mas mesmo sua língua está começando a parecer estranha. Palavras não se formam corretamente. Sintaxe confusa. Há momentos de dissociação completa, onde você flutua acima de seu corpo, observando-o de fora, vendo apenas mais um corpo em uma prateleira de corpos. Nada especial, nada único. E há os sonhos, quando você finalmente consegue dormir. Apesar do desconforto, você sonha com coisas estranhas, voando sobre o oceano interminável, afogando em água verde, sendo perseguido por sombras sem rosto. Às vezes você sonha com casa, mas mesmo esses sonhos são contaminados. Sua aldeia está queimando. Sua família olha para você com olhos vazios.
Você tenta falar, mas nenhum som sai. Você acorda desses sonhos mais cansado do que quando dormiu. Mas acordar é apenas retornar a um pesadelo diferente, um do qual não há despertar. Na oitava semana, algo muda. Você pode sentir na forma como o navio se move, nas conversas dos marinheiros. Quando descem, há excitação em suas vozes, antecipação. Você pergunta a outro cativo que entende um pouco de inglês. Ele ouve e depois traduz. Terra, eles dizem que veremos terra em dias. Terra, o conceito é quase incompreensível. Após 8 semanas, de nada, além de oceano, você vai chegar ao destino. A jornada está terminando. Mas isso não traz alívio, traz nova forma de terror. Porque você sabe o que espera nas Américas. Sabe que isto não é fim do sofrimento, mas transição para um tipo diferente de sofrimento. Você será vendido, separado de qualquer pessoa que conheceu durante a travessia, enviado para a plantação, onde trabalhará até morrer. Esse é o futuro que espera. Alguns ao seu redor parecem aliviados pela perspectiva de terra. Qualquer mudança parece melhor que permanecer neste porão. Mas você sabe melhor. Você ouviu histórias. Histórias de plantações de açúcar no Caribe, onde escravos sobrevivem, em média 7 anos, antes de trabalharem até a morte. Histórias de plantações de tabaco na Virgínia, de campos de arroz na Carolina, com malária matando em números enormes. Você vai de um inferno flutuante para um inferno terrestre. A única diferença é que um se move e outro não. E então, 10 semanas após partir da África, você sente o navio desacelerar. Ouve âncoras sendo baixadas, correntes desenrolando com barulho alto, o balanço para a excitação entre a tripulação, gritos de alegria. Finalmente chegaram, completaram a travessia, sobreviveram, vão ser pagos. Para vocês no porão, há apenas silêncio pesado, respirações suspensas, esperando pelo que vem a seguir. Durante as próximas horas, há muito movimento acima. Você ouve botes sendo baixados, pessoas indo e vindo entre o navio e terra, conversas em múltiplas línguas flutuando pelo ar. E então, preparações começam para desembarque. Você ouve água sendo bombeada, esfregões sendo usados no convés. Eles estão limpando o navio, preparando para a inspeção. Eventualmente, marinheiros descem ao porão, mas desta vez, com um propósito diferente. Eles começam a soltar correntes, seção por seção, ordenando pessoas a subirem. Quando é sua vez, você se levanta pela primeira vez, em semanas completamente livre de correntes. Seus joelhos quase cedem, músculos tão atrofiados que não suportam seu peso adequadamente. Você cambaleia para a escada. Sobe lentamente. Cada degrau. Um esforço. Emerge finalmente no convés. E a luz do dia é tão brilhante que lágrimas brotam imediatamente. Mas não é apenas luz. É calor, úmido tropical, que envolve você como cobertor molhado. É cheiro diferente no ar. Terra e vegetação, em vez de apenas sal e madeira. E pela primeira vez, em 10 semanas, você vê algo além de céu e água. Terra, uma ilha verde, exuberante com montanhas ao fundo, praias brancas, palmeiras balançando. É lindo de forma que dói, especialmente sabendo que essa beleza esconde horror. O porto está cheio de navios. Você vê pelo menos 6 outros navios negreiros, ancorados, cada um descarregando sua carga humana. Isso é centro de comércio de escravos, mercado onde vidas são compradas e vendidas por tonelada. Você vê edifícios ao longo da costa, armazéns, casas coloniais em estilo europeu, bandeiras de várias nações. Tudo isso construído em riqueza extraída de corpos, como o seu. No convés, você e os outros sobreviventes são organizados em filas, contados, inspecionados novamente. Você percebe que há significativamente menos pessoas que, quando embarcaram, de aproximadamente 320 pessoas que embarcaram na África, talvez 240 estão aqui agora. 80 morreram durante a travessia, uma taxa de
mortalidade de 25%. Isso é considerado aceitável, até bom para os padrões da indústria. Alguns voyages perdem 40, 50%. Este foi uma travessia bem-sucedida do ponto de vista comercial. O médico do navio move-se entre vocês, aplicando óleo em peles para fazer parecerem mais saudáveis, brilhantes, mais atraentes para compradores. É maquiagem literal, em mercadoria humana. Feridas abertas são cobertas com misturas de alcatrão e tinta. Úlceras são preenchidas com cera, tudo para criar ilusão de saúde. É fraude comercial, onde o produto é gente. Cabelos são penteados forçadamente, arrancando nós e piolhos. Barbas são raspadas com navalhas cegas, que cortam pele. Sangue escorre, mas é rapidamente limpo. Não pode parecer machucado. E então, você espera. Horas, sob sol tropical que queima a pele. Já sensibilizada, sem sombra, sem água oferecida. Apenas esperando, enquanto preparações finais são feitas. Eventualmente, você é transferido para botes. Novamente, remado, até a costa, pisando em terra pela primeira vez, desde a África. Mas esta não é sua terra. É terra de exílio. Você está em um composto cercado, outro armazém humano. Mas este é temporário, apenas mantendo vocês até o leilão, que acontecerá em dias. As condições aqui são ligeiramente melhores que o navio, simplesmente porque há espaço para se mover. Você pode ficar em pé, pode andar alguns passos. É luxúria após 10 semanas de paralisia. Comida é fornecida em maior quantidade também, não por bondade, mas por economia. Compradores pagam mais por escravos, que parecem bem alimentados e fortes. Você come vorazmente frutas tropicais que nunca viu antes. Manga, papaya, coco. O sabor doce é quase doloroso. Após meses de comida insossa, seu corpo não sabe como processar comida real. Você tem diarreia imediatamente, mas continua comendo, porque quem sabe quando terá comida, assim, novamente. Durante esses dias de espera, você tem tempo para observar outros sobreviventes, para realmente vê-los, pela primeira vez sob luz adequada. Eles parecem espectros, sombras de humanos, pele esticada sobre ossos, costelas contáveis, membros finos como galhos, olhos fundos, em órbitas. Você percebe que provavelmente parece igual. Você olha para suas próprias mãos e mal as reconhece. Tão magras, unhas quebradas, cicatrizes, de correntes nos pulsos, que serão permanentes. E você vê cicatrizes emocionais também, no jeito que pessoas se encolhem quando marinheiros se aproximam, no jeito que olham para o oceano com terror. Visceral, no silêncio pesado que permeia o grupo, há uma mulher jovem, talvez 16 anos, que não para de lavar suas mãos, esfregando obsessivamente, mesmo quando não há água, apenas movimento repetitivo sem fim. Há um homem que se balança para frente e para trás, constantemente, reproduzindo o movimento do navio, incapaz de parar mesmo em terra sólida, seu corpo condicionado por trauma. Há crianças, aquelas que sobreviveram, e elas são piores de ver porque perderam algo fundamental, não brincam, não riem, apenas existem em silêncio assustado. Você tenta conversar com alguns, mas comunicação ainda é difícil com tantas línguas. E além disso, o que há para dizer? Qualquer tentativa de conversação parece trivial, face ao que todos experimentaram. No terceiro dia na costa, vem o leilão. Você é levado para uma praça pública, onde uma plataforma de madeira foi erguida. Ao redor dela, colonos brancos se reúnem, compradores potenciais. Eles são uma mistura. Proprietários de plantações ricos, vestidos em roupas finas, apesar do calor, capatazes mais rústicos, em roupas de trabalho, mercadores intermediários, que comprarão para revender em outras ilhas. Há também mulheres brancas, esposas de plantadores, algumas trazem crianças. Eles vêm ao leilão como entretenimento social, oportunidade de socializar, enquanto inspecionam carga humana. O leiloeiro
É um homem corpulento com sotaque, que você eventualmente aprenderá a ser britânico. Ele está em pé na plataforma, um martelo na mão, uma lista de inventário na outra. Você e os outros são trazidos em grupos de 10, forçados a subir na plataforma, a girar lentamente, enquanto compradores examinam de todos os ângulos. Compradores gritam perguntas ao leiloeiro. Quantos anos? De onde vem? Aparenta forte? Você é discutido em terceira pessoa, como se não estivesse presente. Alguns compradores sobem na plataforma para a inspeção mais próxima. Eles abrem sua boca e verificam seus dentes novamente. Sentem seus músculos. Fazem você pular para verificar se juntas funcionam adequadamente. Um comprador idoso passa a mão pelo seu estômago, apertando, verificando gordura corporal. Outro levanta seu braço e examina a axila, procurando sinais de doença. É violação casual de todos os limites corporais. Mulheres sofrem pior. Compradores masculinos apalpam seios e quadris abertamente, fazendo comentários sobre capacidade reprodutiva, sobre potencial para produzir mais escravos. Uma mulher grávida é vendida por preço premium porque vem com bônus. Criança não nascida, já contabilizada como propriedade. O leilão usa sistema de lances. Compradores gritam números crescentes. O leiloeiro canta em voz alta. Ritmo específico. Martelo batendo. Quando venda é finalizada. Você é vendido por 42 libras esterlinas para um proprietário de plantação de açúcar. Preço médio. Não premium, mas não barganha. Você é mercadoria de qualidade aceitável. Você não sabe ainda, mas 42 libras é equivalente a cerca de um ano de salário para um trabalhador qualificado na Inglaterra. Sua vida inteira, avaliada monetariamente, reduzida a número em livro-razão. Após ser vendido, você é marcado novamente, desta vez com as iniciais do seu novo dono, queimadas no outro ombro, duas marcas agora, da companhia de transporte e do proprietário final. Você é acorrentado novamente, desta vez em grupo menor de 8 pessoas, compradas pelo mesmo homem, conduzido para a carroça, puxada por bois, que o levará para a plantação. A viagem dura várias horas. Através de estradas de terra, você passa por campos de cana-de-açúcar, se estendendo até o horizonte, fileiras intermináveis de plantas verdes, altas, balançando ao vento. Você vê outros escravos trabalhando nos campos. Mesmo ao passar, eles olham para cima brevemente, veem você e os outros novatos. Suas expressões são inescrutáveis. Não há solidariedade visível. Não há bem-vindo. Apenas reconhecimento silencioso. Eventualmente, você chega à plantação, uma propriedade enorme, com casa grande no centro, construção branca colonial, com varandas amplas, cercada por jardins exuberantes. Ao redor da casa grande, há edifícios menores, escritório do feitor, estábulos, armazéns e, bem longe, quase na borda da propriedade, as senzalas onde escravos vivem. As senzalas são cabanas simples de madeira, talvez 20 delas, organizadas em filas, cada uma abrigando 10 a 15 pessoas. Você será colocado em uma delas. Mas, primeiro, há processamento. Você é levado ao escritório do feitor, onde sua chegada é registrada em livros. Você é entrevistado através de intérprete, perguntado sobre habilidades, experiência agrícola, qualquer coisa que possa aumentar seu valor de trabalho. Você tenta explicar que era fazendeiro na África, que conhece agricultura, mas seus conhecimentos de culturas africanas são inúteis aqui. Cana-de-açúcar é completamente diferente. Você é designado como trabalhador de campo, de primeira classe, o trabalho mais duro na plantação, reservado para homens jovens e fortes, trabalhando sol a sol 6 dias por semana. O domingo é teoricamente dia de descanso, mas na prática é quando você deve cultivar sua própria pequena parcela para suplementar rações inadequadas, lavar roupas, fazer reparos,
Descanso real é raro. Você é levado para sua senzala, introduzido brevemente aos outros que vivem lá. Eles olham para você com mistura de pena e indiferença. Mais um corpo para compartilhar espaço limitado. A senzala tem chão de terra, telhado de palha, que vaza quando chove, sem janelas. Reais, apenas aberturas, sem móveis, exceto plataformas de madeira onde vocês dormem amontoados. Você recebe uma muda de roupa, calças e camisa de tecido grosseiro, que raspa a pele, um chapéu de palha para sol, nada mais. Você terá estas mesmas roupas pelo próximo ano, até serem trapos. E então, na manhã seguinte, antes do amanhecer, um sino toca, acordando toda a plantação. Seu primeiro dia de trabalho começa. Você é levado aos campos, com dezenas de outros, dado um facão pesado e instruído em técnicas básicas de corte de cana, por um feitor que grita e usa chicote para enfatizar pontos. O trabalho é brutal, de formas que você não antecipou. Cana-de-açúcar tem folhas afiadas, que cortam pele. O sol tropical é implacável. O facão é pesado, e fica mais pesado a cada hora. Você deve cortar na base da planta, um movimento específico que requer força e técnica. Depois, cortar o topo folhoso. Depois, empilhar os caules. E então, mover para a próxima planta. O ritmo é implacável. Feitores patrulham constantemente. Qualquer sinal de lentidão resulta em chicotada imediata. Você aprende rapidamente que dor do trabalho é preferível à dor do chicote. Você trabalha do amanhecer ao anoitecer, talvez 14 horas em dias longos de verão, com duas pausas curtas, uma ao meio-dia para água e comida. A comida é mingau de milho, às vezes com pequeno pedaço de peixe salgado ou carne. É insuficiente. Deixa você constantemente faminto, seu corpo consumindo massa muscular, que trabalho demanda reconstruir. Ao fim do primeiro dia, suas mãos estão cobertas de bolhas, suas costas queimadas de sol, apesar do chapéu. Seus músculos tremem de exaustão. Você cambaleia de volta à senzala, desaba na plataforma de dormir e percebe com horror que isso é sua vida agora, não por dias ou semanas, mas anos, décadas. Se viver tanto, esta é a realidade da escravidão nas Américas. A conclusão da jornada, que começou com captura violenta na África, continuou com 2 meses de horror no navio negreiro e termina aqui, em trabalho forçado perpétuo. E você percebe que a viagem no navio, por mais horrível que foi, era apenas transição, era apenas mecanismo de entregar você de uma vida para outra vida, ambas definidas por subjugação, mas de tipos diferentes. No navio, o horror era agudo e concentrado, morte constante ao redor, sofrimento extremo, mas temporário. Havia fim em vista, mesmo que esse fim fosse incerto. Na plantação, o horror é crônico e diluído, não tão intensamente doloroso, diariamente, mas infinitamente mais. Longo, é moagem lenta de corpo e espírito, ao longo de décadas. Você viverá aproximadamente mais 15 anos nesta plantação antes que combinação de trabalho brutal, nutrição inadequada, acidentes e doenças tropicais o mate. Você nunca verá África novamente. Nunca verá sua família novamente. Nunca será livre novamente. Você morrerá escravo e será enterrado em cova, não marcada, no canto da propriedade, onde eles enterram escravos mortos. Mas sua história não é única. É replicada milhões de vezes ao longo de mais de 3 séculos. Aproximadamente 12 milhões de africanos foram forçados através da travessia do Atlântico. Cerca de 2 milhões morreram durante a viagem. Esses números são tão grandes que se tornam abstratos, impossíveis de realmente compreender. Cada um representa uma pessoa, com nome, história, família, sonhos, tudo arrancado. E o legado desse sistema não terminou quando a escravidão foi abolida. As estruturas econômicas, construídas em trabalho escravo, continuam moldando o mundo. Hoje, a riqueza acumulada pelos proprietários de escravos foi passada através de gerações
criando desigualdades persistentes, enquanto descendentes de escravizados começaram com nada e enfrentaram discriminação sistemática. O trauma psicológico foi transmitido também através de epigenética e estruturas sociais. Descendentes de sobreviventes carregam marcas invisíveis de ancestralidade violentada. Agora, enquanto você descansa em seu conforto moderno, talvez vale refletir sobre essas realidades históricas, que são difíceis de confrontar, mas essenciais de lembrar. Pessoas reais viveram através disso. Pessoas não diferentes de você, fundamentalmente, com mesmas capacidades para amor, esperança, medo, dor. Eles foram reduzidos a mercadorias através de violência sistemática e desumanização calculada. Mas sua humanidade nunca foi realmente apagada, apenas suprimida sob camadas de brutalidade, nos momentos roubados, entre trabalho, em canções cantadas nos campos, em histórias sussurradas à noite, em resistências pequenas e grandes. Essa humanidade persistiu. Houve rebeliões bem-sucedidas, comunidades de escravos fugitivos, quilombos, que sobreviveram por gerações, atos individuais de sabotagem e resistência, que nunca foram registrados, mas aconteceram constantemente. E houve sobrevivência, o simples ato de acordar outro dia e continuar vivendo. Apesar de tudo, foi sua própria forma de resistência, recusa em deixar o sistema quebrar. Você completamente. As memórias culturais persistiram também, transformadas, mas não destruídas. Música africana evoluiu para blues, jazz, samba, religiões africanas se fundiram com o cristianismo, criando novas formas de espiritualidade. Línguas se misturaram criando crioulos. Culinária africana influenciou cozinhas das Américas. Identidades foram forjadas no fogo do sofrimento compartilhado. Você, deitado naquela senzala, após seu primeiro dia nos campos de cana, não sabe de nada disso. Não sabe que seus descendentes eventualmente serão livres. Não sabe que sua história será contada. Você só sabe que está vivo, que seu corpo dói, mas ainda funciona, que amanhã você terá que fazer tudo novamente. E isso é tudo que pode processar no momento. E talvez, apenas talvez, em algum lugar profundo dentro de você, há uma centelha que se recusa a apagar completamente. Uma parte de você que lembra quem era antes das correntes. Essa centelha vai queimar fraca, por anos, quase imperceptível, mas nunca completamente extinta. E será essa centelha que você passará para seus filhos nascidos em escravidão. Eles nunca conhecerão África, nunca falarão sua língua original, nunca saberão seus ancestrais além de você, mas carregarão essa centelha também. E gerações depois, quando liberdade finalmente vier, será essa centelha acumulada, através de gerações, que permitirá reconstrução, que permitirá criar novas comunidades, novas identidades. Mas isso é futuro distante que você nunca verá. Por agora, existe apenas hoje, apenas este momento, apenas esta respiração. O sino tocará novamente antes do amanhecer amanhã, e você se levantará, porque não há escolha, e irá aos campos, porque é isso, ou chicote, e cortará cana até suas mãos sangrarem, e no dia seguinte fará o mesmo, e no seguinte, e no seguinte, por anos, que se transformarão em décadas, até que finalmente seu corpo não possa mais, e você cairá nos campos e não se levantará. E quando isso acontecer, outro corpo tomará seu lugar, porque o sistema não depende de indivíduos, depende de fluxo constante de trabalho humano, consumível. Essa é a verdade brutal do comércio transatlântico de escravos. Não era apenas maldade individual, mas sistema econômico inteiro, construído em premissa de que algumas pessoas são mercadorias. Sistema que gerou riqueza imensa para a Europa e Américas, enquanto devastou África e destruiu milhões de vidas individuais, cada uma importante, cada uma única, cada uma contendo o universo inteiro
de experiências e potencial. E o navio negreiro era o mecanismo central desse sistema. A máquina que transformava pessoas em propriedade, que quebrava identidades e reconstruía seres humanos como ferramentas. Cada tábua daquele navio estava encharcada em sofrimento. Cada prego martelado ecoava com gritos que nunca foram ouvidos. Cada viagem adicionava mais camadas de trauma à madeira já saturada. Alguns desses navios fizeram 50, 60 viagens, transportando milhares de pessoas ao longo de décadas. E quando finalmente foram aposentados, a madeira foi frequentemente reutilizada para outros propósitos. Há edifícios nas cidades portuárias da Inglaterra, América e Caribe, construídos parcialmente com madeira de navios negreiros desmantelados. Esses fantasmas materiais ainda existem, integrados na paisagem urbana. E há fantasmas menos tangíveis também, nas desigualdades econômicas, que persistem, nos traumas intergeracionais, que continuam afetando comunidades, nas estruturas de racismo, que foram construídas para justificar escravidão e nunca foram completamente desmontadas. Quando olhamos para museus cheios de artefatos bonitos do século XVIII, móveis elegantes, porcelana fina, pinturas sofisticadas, raramente paramos para pensar de onde veio a riqueza que os criou. Muito disso foi construído direta ou indiretamente em escravidão, no trabalho forçado de milhões que nunca viram os frutos de seu labor, que morreram para que outros pudessem viver em luxúria. As cidades portuárias que prosperaram no comércio de escravos: Bristol, Liverpool, Nantes, Charleston, Salvador, todas carregam essa história em seus ossos, mesmo quando tentam esquecê-la. Há monumentos e estátuas de mercadores de escravos que foram honrados por gerações como benfeitores cívicos, apenas recentemente começando a ser questionados e removidos. E há silêncios, lacunas enormes nos registros históricos, porque vítimas raramente deixam registros escritos, porque perpetradores não documentam seus piores crimes, porque sociedades preferem esquecer vergonhas. Mas os números não mentem. Os registros de navios existem, manifestos de carga listando nomes quando eram conhecidos, ou apenas números quando não eram, destinos, valores monetários. Arqueólogos subaquáticos encontraram destroços de navios negreiros no fundo do Atlântico, preservados em água fria e escuridão, correntes ainda presas a vigas, manchas de ferro no madeira, onde sangue oxidou ao longo de séculos. Esses destroços são túmulos não marcados, memoriais acidentais a pessoas cujos nomes nunca saberemos, que morreram em terror e agonia quando tempestade ou acidente afundou seu navio-prisão. E há os sobreviventes também, cujas histórias ocasionalmente foram registradas. Narrativas de escravos, escritas décadas após liberdade, quando memórias haviam sido processadas por tempo, mas nunca esquecidas. Olaudah Equiano escreveu sua narrativa em 1789, descrevendo sua captura na infância na atual Nigéria, a travessia no navio negreiro, anos de escravidão antes de comprar sua liberdade. Sua descrição do porão do navio ecoa através dos séculos. O ar logo se tornou inadequado para a respiração, trouxe doenças entre os escravos. Muitos morreram. A miséria do porão estava além de descrição. Mary Prince, escravizada no Caribe, escreveu em 1831: Às vezes, penso que seria melhor ter morrido no navio do que viver para sofrer tanto. Mas então lembro que viver é resistir. Essas vozes são raras e preciosas, porque a maioria dos 12 milhões nunca teve chance de contar suas histórias. Morreram sem deixar traço, além de entradas em livros-razão. Mas, mesmo sem palavras escritas, eles deixaram legado em música que seus descendentes criaram, em religiões que sincretizaram com cristandade forçada, em comidas que adaptaram com ingredientes disponíveis
em línguas que fundiram múltiplas origens. Cada vez que ouvimos jazz, estamos ouvindo ecos da África, misturados com experiências das Américas. Cada vez que comemos gumbo ou feijoada, estamos provando história de adaptação e sobrevivência. E cada vez que vemos injustiças raciais persistentes, estamos vendo sombras longas daquele sistema que oficialmente terminou há mais de século, mas cujos efeitos continuam reverberando. Porque a escravidão não foi apenas evento histórico que aconteceu e terminou. Foi trauma massivo que moldou desenvolvimento de sociedades inteiras de formas que ainda não processamos completamente. Então, quando você deitar para dormir esta noite, em sua cama confortável, em sua casa segura, talvez permita-se um momento de gratidão por liberdades que toma como garantidas. Liberdade de movimento, de escolher onde vive e trabalha, de manter sua família unida, de possuir seu próprio corpo, de ter nome que não pode ser tirado. Essas liberdades básicas foram negadas a milhões, sistematicamente, por séculos, e o fato de que, agora, as consideramos direitos universais é vitória, embora incompleta. E talvez, se você se sente movido, considere como pode honrar essas memórias, não apenas lembrando, mas agindo, desafiando desigualdades que persistem, apoiando justiça, educando outros, porque a história não é apenas sobre passado, é sobre como o passado moldou o presente e como escolhemos moldar futuro. As pessoas que morreram em navios negreiros não podem ser trazidas de volta. Seu sofrimento não pode ser desfeito, mas suas histórias podem ser lembradas. Sua humanidade pode ser afirmada, e talvez isso seja o mínimo que devemos a eles. Reconhecer que existiram, que importaram, que suas vidas tinham valor, mesmo quando o sistema brutal insistiu que não tinham. Agora durma, se puder, sabendo que você aprendeu verdades difíceis esta noite, verdades que não podem ser não aprendidas, mas devem ser carregadas conscientemente. Durma em paz, sabendo que você não viveu essa realidade, mas carregue conhecimento dela em sua vigília. Deixe informar como vê mundo e como escolhe agir nele, porque esquecimento é forma final de morte, mas memória, mesmo de horrores, é forma de vida, é forma de garantir que aqueles que sofreram não desapareçam completamente na escuridão. Suas vidas foram roubadas, mas suas histórias permanecem, e enquanto continuarmos contando-as, eles permanecem também, de alguma forma, testemunhas silenciosas, exigindo que façamos melhor. Boa noite, e que seus sonhos sejam gentis, porque outros não tiveram esse luxo.